Speed Track Cup regressa a Valpedra em abril. Notícias no RCP, uma edição de Anabela Machado. Nos dias 26 e 27 de abril vai realizar-se a terceira edição do Speed Track Cup em Valpedra, no concelho de Penafiel. As inscrições estão quase encerradas. O evento promete muito espetáculo e adrenalina à mistura e vai contar, como é hábito, com a participação de alguns dos melhores pilotos da Europa. Na tarde de 4 de março, Lousada volta a ser palco de um desfile de carnaval organizado pela Lousada Associação de Eventos Culturais e pelo município lousadense. Além do desfile, haverá um concurso de máscaras onde se podem inscrever todos os participantes, independentemente da idade. Dia 23 de fevereiro, a festa do Sarrabulho Doce está de volta ao Cais Cultural de Caí de Rei, no concelho de Lousada. A festa vai começar pela hora de almoço. No dia 21 deste mês, da parte da manhã, vai decorrer o seminário A Economia Circular ao Serviço da Inclusão Social no auditório do Centro de Formação Profissional das Indústrias da Madeira e de Mobiliário, no concelho de Paredes. E o município de Paredes vai apresentar a biografia de José Guilherme Pacheco no próximo dia 22, às 4 da tarde, na Casa da Cultura. Recorde-se que José Guilherme Pacheco, apelidado de O Rei de Paredes, deu, à época, um contributo decisivo para o desenvolvimento do concelho. Ontem de manhã, a Escola Básica de Meixomil, no concelho de Passos de Ferreira, teve de ser evacuada devido a uma fuga de combustível na caldeira do edifício. A fuga foi detetada pelos alunos e também pelos professores. O Museu Municipal Amadeu de Sousa Cardoso, em Amarante, vai encerrar temporariamente ao público entre 17 de fevereiro e 30 de agosto para a realização de obras de requalificação e climatização. No entanto, a influência de Amadeu na cidade será celebrada através da exposição A Marginália de Amadeu, a inaugurar a 15 de março no Solar dos Magalhães. E hoje, dia 13 de fevereiro, celebra-se o Dia Mundial da Rádio. A data foi declarada em 2011 pela Unesco. O objetivo é recordar o seu papel único. Para explicar um pouco do funcionamento de uma rádio local, vamos conversar com o diretor da Rádio Clube de Penafiel, José Ferreira, a quem pergunto o que é então uma rádio local. Na verdade, uma rádio local é uma expressão que leva já um par de anos razoável e que surge em oposição às rádios que originalmente existiam e que eram de âmbito nacional, com cobertura nacional, como Rádio Fusão ou Portuguesa Antena 1 hoje, ou a Renascença, assim se denominavam, e com outros nomes há 40 ou 50 anos, e portanto eram poucas, eram 3 ou 4 no país, e com o boom das ditas rádios piratas há uns 40 anos, já no cima no abaixo, o Estado sentiu necessidade de regulamentar, porque as rádios utilizam um espectro hertziano, também é utilizado por outros meios e outras funções, e acontecia que havia um entupimento, é como se fosse uma estrada estreita que tinha carros e trânsito que nunca mais acabava, o que impedia a boa circulação do trânsito, o que impedia as emissões das rádios piratas, como as ficavam em cima das outras, enfim, não era fácil. O Estado regulamentou, e ao regulamentar atribuiu alvarás em todos os concelhos do país onde houve concurso, onde houve concorrentes com vontade de o fazer, e decidiu normalizar, decidindo que em Penafiel apenas uma rádio existiria, a Rádio Clube Penafiel, ou que, no Conselho de Mar Canaveses só existiria a Rádio Marcoense, que foram os projetos que foram apresentados, que o Estado entendeu como válidos e úteis, e que se destinam aos territórios de proximidade, aos territórios locais, e por isso a Rádio Clube Penafiel atua principalmente para o espectro de Penafiel e concelhos limítrofes no seu programa e no seu âmbito editorial e de cumprir os propósitos que apresentou há 40 anos atrás, quando teve o seu alvará. Mas há regras, portanto as rádios também têm regras a cumprir. Claro. E aqui talvez seja até com alguma hipotética limitação editorial e alguma autonomia, porque o Estado, como abriu um concurso, criou regras, atribuiu um alvará, não se faz isso para criar um jornal, o jornal podemos criar eu hoje um, você amanhã outro e outras pessoas outro no dia a seguir, portanto há os jornais que cada um quiser que existem e o mercado os aceita ou rejeita, mas não há
imposições que o jornal tenha que ser neste formato, que o jornal tenha que ter este tipo de notícias, portanto, cada um faz como muito bem entender. Nas rádios a situação não é igual, o Estado, como atribuiu ao Alvará, entende ou entendeu na lei da rádio colocar um conjunto de regras, um conjunto de limitações. Por exemplo, uma coisa simples, cotas de música portuguesa. O Estado obriga que a rádio tem que passar X% de música portuguesa. Não nos causou nenhum dano muito especial, verdade seja dita, já o fazíamos na nossa linha editorial, mas se quiséssemos emitir só música, sei lá, espanhola, não nos era permitido. A lei da rádio não permite a uma rádio local. Da mesma forma que obriga a que tenham que ter um mínimo de noticiários. Por isso, se houve casos noticiários muito simples, muito básicos, apenas para cumprir a lei da rádio. Felizmente nós vamos um bocadinho mais além do que isso, não temos apenas 3, temos mais, mas se não quiséssemos ter nenhum, não era permitido, havia regras, havia limitações. Como há taxas e taxinhas, pegando numa expressão já utilizada noutros contextos, a taxa para a entidade reguladora da comunicação social, a taxa para a ANACOM, que é quem rege os espectros, há um conjunto de regras e regrazinhas que põem as rádios numa circunstância não tão liberal quanto possa ser, por exemplo, para um jornal. Eu estou a dizer uma comparação, enfim, com o melhor sentido perceptivo à imprensa, nada disso, antes pelo contrário, apenas as pequenas amarras que o Estado coloca, quando atribui ao Alvará, que é renovado de 15 em 15 anos, originalmente era 10 em 10, nós renovamos o nosso há um ano atrás, vai fazer agora, e é um conjunto de papéis e de dados e de informações, uma burocracia muito significativa, que o Estado tenta certificar se as rádios reúnem os requisitos para poderem manter esse Alvará, ou se o perdem por incumprimento de todos os pressupostos que lhes estão atribuídos. Portanto, regras é o que mais há. Apesar de tudo, a rádio, e para os ouvintes que não têm essa percepção destas regras, a rádio continua a ser ouvida. É verdade, é verdade. Hoje, Dia Mundial da Rádio, e pretexto para esta nossa conversa, se assim se pode dizer, de tentarmos abrir a rádio, um pouco as portas da rádio à comunidade, explicando um pouco o que a rádio deixa de ser, de facto, pese a evolução de um conjunto de meios alternativos, a rádio, em 2024, e este é um estudo da Barem Marktest, o barómetro da Marktest, uma empresa de estudos de mercado, audiências televisivas, rádio e afins, indica que em 2024 7 milhões e alguns milhares de portugueses ouviram rádio pelo menos à média de uma vez por semana. Portanto, não foi, eu sim liguei uma vez a rádio. É a média de não sei quantos minutos por dia, não posso precisar os dados, mas 7 milhões de portugueses ouvem rádio uma vez por semana pelo menos. E curiosamente com alguma homogeneidade na distribuição pelo território, com alguma homogeneidade entre homens e mulheres, ouvem mais homens do que mulheres, alguma homogeneidade nas classes sociais, a denominada classe social alta, com uma percentagem um pouco mais alta e a supostamente mais baixa, com menor audiência, mas as diferenças nem eram muito significativas, tornando a rádio um meio que se pode dizer popular, porque penetra nos diferentes espectros, porque penetra de facto na 70% da população portuguesa, 7 milhões são 70% da população portuguesa, ouviu rádio em 2024, pelo menos uma vez por semana, isto em sentido geral, obviamente, não se teve a dizer que se foi a rádio A ou a rádio B, não é tão fácil fazer-se isso, mas no nosso caso específico temos consciência é por um estudo que fizemos há algum tempo atrás também interno, da audiência com o território, com o meio local, o que entendemos como válido, porque se quer saber o que se passa no nosso território onde nós estamos, as coisas que acontecem à nossa porta, não se sabe com os canais nacionais, como é evidente, e sem merecerem nada, eles têm que escolher o país inteiro o que acham importante. As pessoas só virão a Penafiel cobrir notícias se acontecer uma desgraça em Penafiel. Tão líquido quanto isso. A redação da Rádio Clube Penafiel foi assaltada, entre aspas, pelos órgãos nacionais, quando infelizmente as pobres jovens 7 faleceram na variante do Cavalum, aqui há 5 ou 10 ou 15 anos atrás. Portanto, aí sim todos nos ligaram de imediato para saber se mesmo notícia mal sou, para ter dados, para poderem colocar. Não nos ligam nunca para souber uma coisa em boa em Penafiel. É uma verdade, é um dado objetivo. Portanto, noticiamos o que se passa em Penafiel, das associações, das coletividades, das freguesias, dos artistas, em Penafiel, em Paredes, em Passos Ferreira, no Vale de Sousa e Baixo Tâmega. De facto, é uma presença de proximidade. Eu penso que a comunidade vai percebendo isso e vai percebendo, ouvindo e colaborando e participando, porque entendem que este é um meio de proximidade. Ao ser um meio de proximidade, se calhar, é-nos mais útil
em complemento a meios de âmbito nacional. É este, então, o papel da rádio? Ser o sino da Igreja, podemos dizer assim? É uma expressão interessante, acho que sim. A rádio será o primeiro a poder noticiar. O jornal fala quando sai, por norma, não é? A rádio, em termos meios tradicionais, de facto, é o sino da Igreja no sentido dos tempos atuais, porque consegue estar mais em cima do acontecimento, consegue divulgar. Se eu organizo um espetáculo aqui em Penafiel, não terei muitas ambições de ter espectadores do Algarve e do Alentejo, e provavelmente os meus espectadores vão estar em Penafiel, vão estar no Mar Canaveses, vão estar em Amarante, vão estar em Lousada, vão estar aqui à volta, como é óbvio, não é? O que quer dizer que quem melhor pode divulgar isso, a RTP não vai divulgar, os canais nacionais não vão divulgar, portanto será o meio local que o pode fazer. Portanto, este meio proximidade, como o sino da Igreja, para ir dizendo o que vai acontecendo, o que se vai passando, o que aconteceu, o que se passou, é evidente que tem uma relevância, no meu modesto entender, que não convém, enfim, desprezar. E qual é a grelha que a rádio tem? A Rádio Clube Penafiel tem desde há muitos anos esta parte, e praticamente desde sempre, acho que não mentirei, não tendo um conhecimento direto dos primeiros 10 ou 20 anos, tenta ser o meio de proximidade, de facto. A Rádio Clube Penafiel, dentro deste contexto, tem uma grelha que tenta ser abrangente. Pode ter espaços para o fado, como pode ter para o rock, ou para o punk, ou para uma música mais agressiva, hipoteticamente. Tem espaços de âmbito cultural, com um programa mosaico, que vai dando a conhecer artistas de vários âmbitos e vários domínios. É importante no nosso entender. Vai haver programa como A Nossa Terra, que leva perto de 30 anos de emissões, que vai dando a conhecer a realidade do meio local, no domínio do associativismo, das festividades, dos eventos, do que se vai passando de relevo na comunidade. É importante poder existir. A Rádio Clube Penafiel é a única rádio da região e do país, não tenho um conhecimento total, mas pelo menos de âmbito norte, que quando das eleições autárquicas realiza debates em 7 municípios diferentes. 7 municípios diferentes da região. E que tem os candidatos presentes. Quer os presidentes que se recandidatam, felizmente, quer os candidatos de outras listas que o fazem. Poderia não acontecer, significando provavelmente algum respeito pelo trabalho que é feito, reconhecendo a presença da Rádio Clube Penafiel no terreno, conversando, ouvindo, escutando, obviamente em períodos com maior fulgor, em períodos em que o fulgor não será tanto, em momentos com maior número de pessoas presentes no terreno, em outros momentos se calhar não tanto, mas de facto o princípio é proximidade e, como tal, uma grelha que possa cobrir e ter espaços de intervenção para diferentes públicos. Dá-se relatos do Futebol Clube Penafiel, mas também se vai cobrir relatos ou jogos, por exemplo, do Campeonato de Amador de Penafiel ou dos Campeonatos da Associação de Futebol do Porto. Ou seja, mas também o Futsal de Santa Marta ou o Hóquei do Hóquei Clube Penafiel. Ou seja, tenta-se cobrir, umas vezes mais, outras vezes menos, o princípio é este, mas numa perspectiva global, dar oportunidade às diferentes áreas de intervenção artística, desportiva, cultural, social, de poderem estar, de poder ser dados a conhecer. Neste mesmo Dia Mundial da Rádio, noutros momentos, este ano, esta nossa pequena conversa, com uma forma de tentar abrir e dar a conhecer a rádio numa perspectiva diferente ao auditório. Vai uma escola estar presente hoje de tarde em estúdio, mas noutros anos já estivemos a fazer programas em instituições de solidariedade social, já estivemos a fazer programas com a comunidade, portanto, esta noção de proximidade com as escolas, por exemplo, o programa Escola em Antena, esta noção de chegar ao território no seu todo, de poder, de facto, ter uma relação de proximidade, é um princípio que no global está sempre presente. E do que vive a rádio? Vive mal. Não é porque vive mal, podia ser a pergunta. Vive bem ou mal? Pois bem, a rádio vive dos seus anunciantes. Só e apenas. Não vive de nenhum subsídio estatal. Não vive de nenhum subsídio do governo. Não vive de nenhum subsídio das câmaras municipais. Ressalvando, a rádio fez um investimento em equipamento há uns 2, 3 anos, no valor de 40 mil euros, e o município de Penafiel, louve-se, na pessoa do Sr. Presidente Antonino Sousa e da variação, enfim, apoiou esse investimento com um valor na ordem dos 25%, portanto na ordem dos 10 mil euros. A rádio é uma cooperativa e, portanto, não distribui dividendos, não há lucros, não é uma empresa, e, portanto, o município achou por bem que isso pudesse acontecer, com um apoio de 5 mil e depois contratualizando publicidade em noutros 5 mil, grosso modo, desta forma se passou, e, portanto, houve aqui, uma exceção, um apoio para a aquisição desse equipamento, num montante na ordem dos 25% do investimento que foi feito, não é? Mas
Não há, sei lá, podia haver um subsídio, assim, um valor que a Câmara dava, ou de 1.000 ou 5.000, um valor qualquer. Não se passa isso. Vive-se dos anúncios que são colocados, que as empresas entendem que podem e devem apoiar, que podem e devem fazê-lo. Vive-se também numa fatia muito pequenina do clube de amigos da Rádio Clube Penafiel. Muito pequenina, porque cada amigo dá um valor de €1 por mês e, portanto, não é um valor significativo. Mas deveria ser, no nosso modesto entender. A rádio assume-se desde sempre numa perspectiva de isenção perante o poder político, perante o poder religioso, assim poderemos dizer, perante o poder económico. E é importante, porque é importante que as pessoas que nos ouvem saibam que a rádio não está condicionada pela força política A ou B, que a rádio não está condicionada pelo empresário A ou B, e que vai acontecer que se esse empresário A ou B fizer uma coisa menos bem, nós não vamos divulgar nem informar, porque perdemos o contrato com eles e ficamos pendentes de então não podemos dizer nada. E isto é uma subversão da liberdade de informação. E que sabemos que acontece em órgãos nacionais, eu não vou exemplificar, mas passa em órgãos nacionais, que são propriedades de grupos económicos, e obviamente, se um telhado cai e falece uma pessoa e o órgão nada diz, sabe-se que não o diz porque isso caiu o telhado numa superfície comercial, propriedade de, e se calhar não fará sentido. Portanto, há um condicionamento. Nós não desejamos ter. Desejamos que a rádio seja muito horizontal, que não seja de ninguém, ela até é uma cooperativa, que não seja de ninguém, mas que seja de todos os penafidelenses, todas as pessoas do território onde nós nos dirigimos, em redor, desde o Marco, Amarante, Lousada, Passos, Felgueiras, Paredes, enfim, mais ou menos este território. E se a rádio tivesse em cada uma dessas pessoas, nem precisaria de tanto, obviamente, mas um amigo, um apoiante com €1, é uma forma de permitir a isenção, porque não ficaremos presos porque aquela pessoa que dá €12 à rádio por ano, não podemos dizer isto ou aquilo porque vamos perder os €12, portanto não se perde a independência editorial, independência informativa, que você sabe que nunca foi condicionada por nada, no que quer que fosse, que não se dissesse ou não se informasse ou não se divulgasse, e essa autonomia, essa liberdade é importante, e eu costumo dizer que no dia em que isso começa a acontecer, que se vende a alma ao diabo é o princípio do fim. E o princípio é não vender a alma ao diabo, poder manter a isenção. Mas isto tem um custo, que é o custo da dificuldade com que se pode viver, porque de facto pode não haver os anunciantes suficientes ou pode não haver os amigos suficientes. E é só pelo que deixo. Cada um consiga perceber e compreender que este papel de sino da Igreja, de informar, de estar presente, só é possível se existir. Há inúmeros alvarás neste país que foram alienados de rádio local para órgãos nacionais. A Rádio Observador é uma rádio recente. Ficou com alvará de rádios locais. Existe em FAF um grupo nacional, vou citar mais relevante, deixou de haver a Rádio Clube de FAF. Um artigo num jornal passado um tempo dizia: é uma pena que nós só valorizamos as coisas depois de deixarmos de ter. Queria ela dizer que, de facto, deixou de haver a possibilidade de se acompanhar os relatos do FAP ou do Clube de Handball da Terra, ter as notícias locais, porque ele virou um retransmissor de outros. A CMTV abriu um canal rádio, CM Rádio, aliás, não CMTV, o Grupo Correio da Manhã, no Porto, ficando com a antena de um canal local. E por aí fora, isso acontece em Amares, que não tem antena do Nacional, da Rádio Cidade, se me falha a memória, em Braga, em inúmeros sítios, Vila do Conde, em inúmeros sítios do país, Paredes. As rádios de âmbito local foram convertidas em retransmissores de cadeias nacionais, perdendo as populações locais a possibilidade de ter o seu sino da Igreja, sem nenhum benefício específico. Isso aconteceu provavelmente porque aquelas rádios não estavam a viver linda e perfeitamente, com um paraíso aos seus pés e o mundo todo para eles. Provavelmente atravessariam dificuldades que as levou a tomar esse tipo de decisões perante ofertas, quando se perdia dinheiro, quando não havia dinheiro para se cumprir. Isto para dizer que é muito importante que cada um que nos ouve possa entender que a sua colaboração, como membro do Clube de Amigos ou como hipotético anunciante, é importante para que a rádio possa cumprir o seu papel. Porque é a única fonte de receita que tem, não beneficiando do apoio do Estado, que tanta regra coloca, não beneficiando dos apoios dos municípios, que de certa forma estão impedidos de o fazer, de forma direta, no sentido de apoiarem com subsídios rádios locais, como outro tipo de coisas os impedem. Portanto, a sociedade civil tem um papel relevante de se unir, ajudando à manutenção do seu sino da Igreja na sua terra, enquanto ele não deixa de existir. Isto não há nenhuma... A Constituição
constatação de um facto, é o que se passa, ou já se passou noutros locais deste país, com muitas rádios locais, felizmente ou infelizmente, isso aconteceu, depende da perspectiva. Como vê então o amanhã das rádios? O amanhã das rádios... as rádios foram o primeiro, ou dos primeiros dos órgãos a existir, e portanto, quando surgiu a televisão, a sentença estava traçada, é o fim. Com a televisão não é mais necessário rádios para nada. E de facto isso não aconteceu. A televisão tem papel relevo, é evidente. E outras coisas foram acontecendo. A internet também, isso é o fim das rádios. Infelizmente, a internet está aí a viver e 70% da população, não sei quantos meios podem gabar de que 70% da população teve acesso a ele. Portanto, isto para dizer que o amanhã será um pouco que as rádios queiram que seja. Será um pouco que as comunidades queiram que ela seja. Terão a força e a dinâmica que a comunidade tiver, no sentido de ela se unir, fazendo com que todos sejamos poucos para cumprir o mesmo propósito. Haver o sino da terra, uma rádio do nosso território, que fala para nós, das nossas coisas e com as nossas coisas. E a pessoa pode dizer, mas isso sou eu como... Não, eu sozinho não mudo o mundo, mas posso ajudar a deixá-lo um pouco melhor. Ou seja, se cada um pensar que pode contribuir para que seja melhor, a rádio está de portas abertas e deseja ser uma rádio de proximidade, para quem deseja participar, para quem deseja poder fazer rádio, para quem deseja poder colaborar como repórter da sua freguesia, ou na vertente esportiva, ou na vertente cultural, onde se sentir capaz. A rádio quer e deseja ser cada vez mais uma rádio de proximidade para o meio, para a comunidade, para as pessoas que nela vivem, para as pessoas que nela residem, estando sempre presente, estando sempre em sintonia, permitindo efetivamente cumprir aquilo que os fundadores, há 40 anos atrás, desejavam, que ela fosse, efetivamente, e pegando na sua expressão, o sino da terra. Obrigada pelo testemunho e é assim que terminamos o noticiário de hoje, Dia Mundial da Rádio, lembrando que a rádio continua a ser a melhor companhia em todos os momentos. Notícias da região também disponíveis em radioclubeifanpenafiel.pt e no Facebook.